Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite, neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos, já deixa o seu like. E também não se esqueça de dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, ó, tem caixa assombrada do mês de maio com o tema zumbi. Não perca a sua, beleza? Então, vamos para os relatos de hoje e o primeiro é este daqui. Minha experiência sobrenatural com o Slenderman. Ele é real. Vamos ver. Ele é real? Vamos ver. Ele se tornou, eu acredito, né? Enfim. Olá, Ana. Olá, assombrados. Tudo bem? Precisei de muita coragem para contar esse relato, visto que as coisas que eu passei eu não desejo a ninguém. Na época eu tinha 19 anos, atualmente eu tenho 23. Sempre fui sensitiva, é uma moça que nos conta, sempre fui sensitiva, venho de família sensitiva e atualmente sou da religião Wicca. Não se preocupe que os nomes estão todos trocados. Até hoje me pego pensando se tudo o que eu vivi naqueles anos foi real ou não. Eu sei que o que eu vou contar aqui para vocês, muitos dos internautas não vão acreditar. Eu não julgo, pois eu também já fui cética assim. Mas é como dizem, né? Só sentimos a dor quando o calo dói na gente. Bom, vamos ao início. O ano era 2019. Eu trabalhava em uma academia em Ipanema e na época era costume chegar tarde em casa, por volta das 8 ou 9 horas da noite por causa do trânsito. Em uma dessas noites, eu decidi comprar um lanche para comer quando chegasse em casa. Comprei o lanche no caminho para casa e segui subindo a rua, que tinha algumas árvores e alguns postes de luz. Era umas 8 e pouco da noite, mas eu lembro como se fosse hoje. Do outro lado da rua, de frente para a janela de um dos apartamentos, eu vi aquela figura alta, magra. Sim, gente, eu acho que é a luz, porque é só eu ligar essa câmera que me dá vontade de espirrar. Mas vamos, dizem, eu já vi num relato aqui que o avô, eu acho que da moça que estava contando o relato, falou que quando a gente espirra, quando tá contando uma história, porque é verdade. então vamos lá. Então eu vi aquela figura alta, magra e de preto, ao lado da árvore, de costas para mim. Como se ele olhasse para alguém que morava ali. Ele não me viu. Eu parei de andar na hora. A sensação era bizarra, como se o tempo ao nosso redor escorresse, na verdade corresse, né? Como se o tempo ao nosso redor corresse, andasse devagar, na verdade, né? Eu sei, parece invenção minha, mas eu juro, por segundos, mas eu juro, foram segundos, mas pareceram horas, comigo ali parada, fitando aquela coisa humanoide, até que ele se virou e me viu, e aí ele sumiu, e tudo voltou ao normal. Na hora eu não consegui nem acreditar. Pensei que eu só estivesse cansada do trabalho, com fome, né? Um medo surreal me tomava naquele momento. Entrei rapidamente para casa e depois daquele fato eu não lembro de muita coisa mais. Bom, em 2021, eu agora com 20 anos e morando em um apartamento com o meu irmão, no mesmo apartamento esse que moramos atualmente. Eu continuo trabalhando no mesmo emprego, porém chegando mais cedo agora. Nunca mais vi aquela coisa. No entanto, sendo uma garota bastante curiosa, comecei a buscar informações e cheguei à conclusão de que o que eu vi era o operador, ou Slenderman para os íntimos. Ele tem outro nome? Nem sabia que ele chamava operador? O Slenderman? Por que ele chamou operador? Enfim... Slenderman para os mais íntimos. Eu não duvidava de sua existência, mas também nunca fui muito fã, sabe? Sim. Como eu usava o aplicativo Wattpad, é isso? Para ler livros, eu comecei a buscar por informações sobre ele na plataforma também. Mas para que eu fui fazer isso? Bom, foi o meu maior erro. Desde o momento em que eu comecei a saber mais sobre ele,
e que eu comecei a conversar com pessoas que também buscavam informações sobre ele, eu comecei a sofrer com fortes dores de cabeça. Então eu tô com dor de cabeça agora. Será que é porque eu ia ler o relato do Slenderman? Bom, comecei a sofrer com fortes dores de cabeça, tosse sem motivo algum, estática como aquelas de televisão antiga, sabe? Mas como assim estática? Escutava, via estática? Como aquela que tem assim, né, na presença do Slenderman, que eu já vi em jogo, só isso. Pois é bem essa estática de TV. Mas como você via isso, escutava, via assim no dia a dia? Bom, toda vez que eu começava as minhas pesquisas ao operador, eu ouvia a maldita estática em minha cabeça. Aquele assim. Mas isso não era o pior. Também sofri com pesadelos, ora calmos, com ele apenas me olhando ao longe, ou em uma floresta. Ora, pesadelos apavorantes, com ele me perseguindo e tentando me segurar. Em todos eles eu acordava exausta. Também comecei a acordar com hematomas em meus braços e pernas, que eu não fazia nem ideia de que estavam ali. Eu dormia sem as marcas e acordava com elas. De todas as sensações, de todos, a sensação de ser observada era pior. Eu cheguei a sentir alguém segurar o meu tornozelo enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando chequei o meu tornozelo, havia um vermelhão na região, uma vermelhidão assim na região. Eu fui atormentada por 1 ano e meio por essa criatura, que aparecia como sombra no meu quarto. Eu não conseguia mais dormir direito por conta dos pesadelos e da estática na minha cabeça. Eu não conseguia ficar sozinha em lugar algum, que eu sentia um medo absurdo e uma sensação de estar sendo observada. Mesmo assim, não parei de buscar a verdade. É como uma droga. Quanto mais você buscar por ele, mais você vai querer saber. Em uma dessas investigações, eu conheci uma garota, que vou chamar aqui de Jéssica. Jéssica era mais nova, tinha uns 17 anos na época. Ela possuía muitas informações sobre o operador. E na época, eu, sedenta por saber mais, continuei a acompanhando e lendo todos os dias os capítulos de seu livro. E salvando para estudos logo depois. Eu sentia que não era o bastante. E do nada, calhei de puxar conversa com ela no próprio site do Wattpad. Ora comentando em seus livros as minhas teorias, ora conversando no privado. Eu não me orgulho do que fiz para conseguir informações. Eu menti para ela, contando sobre uma amiga minha que eu inventei, que estava passando pelos mesmos sintomas que eu, apenas para puxar papo e conseguir a sua confiança. Eu consegui. Passamos então para o WhatsApp e continuamos a conversar. Eu contava as minhas teorias, as quais muitas ela ficava impressionada em quão verdadeiras poderiam ser essas teorias, e Jéssica contava as suas e o que ela sabia a respeito. Descobri que ela estava passando por problemas piores do que eu em relação a essa criatura, o que me instigou muito mais a continuar as minhas pesquisas. Teve uma vez em que eu fiz um quadro, como os de detetive mesmo, destacando todas as vezes em que eu vi o operador e também quando vi 2 de seus seguidores. Ela, inclusive, fotografou o quadro, mas para evitar maiores identificações, eu não vou mostrar, tá bom? Mas sim, ela mandou a foto do quadro e tal, bem aquelas coisas de investigação mesmo. Aqui tal dia eu vi, isso daqui foi depois... Que eu fiquei até confusa, assim. Eu falei, gente, olha aqui, admiro quem faz nos quadros desse. Eu não sei se... Eu já ia ficar meio confuso. Peraí, eu vim pra... Brincadeira. Mas é bem interessante. Continuando, parece coisa de filme até. Mas ela fez mesmo. Bom, ainda em 2021, a minha chefe pediu para eu ir mais cedo para o trabalho, pois uma das funcionárias da manhã tinha sofrido um acidente e não poderia ir trabalhar por 1 semana. Aí eu fui, eu não podia negar.
E me arrependo até hoje por ter feito isso. Eu lembro que na época eu precisava acordar às 3 da manhã, acredito, para pegar o primeiro trem, que era às 4 da manhã. Os primeiros dias foram tranquilos. Todavia, quando chegou no terceiro dia para eu ir, eu estava caminhando para a estação e precisava passar por baixo de um viaduto onde ficavam vários carros estacionados também. Eu já estou acostumada a passar por ali. Apesar de ser bem deserto nesse horário, nunca me aconteceu nada, exceto naquele dia. Eu juro, Ana, eu vi um homem alto, magro e usando um casaco e calças pretas com um capuz. Ele parecia estar me esperando entre os carros, enquanto segurava alguma coisa nas mãos. Eu senti que ele me encarou. Eu não perdi tempo e saí correndo para o meu trem. Na hora eu pensei que fosse um mendigo, mas não era, pois eu passei por ali nos outros dias e teria visto esse tal homem antes. Ana, eu não acredito em coincidência. E tenho certeza que se não corresse naquele momento, eu não estaria aqui hoje contando esse relato para vocês. O que o operador mais gosta é de assustar aqueles que por ele buscam. E comigo não foi diferente. Eu não sei exatamente o que ele viu em mim. Até hoje eu não sei. Mas quando você diz alto, é muito alto. É fora do normal. Não é comum. É uma altura que não é comum. Seria isso? Bom, depois desse ocorrido, não passei mais por aquele lugar. Eu fiquei os 2 últimos dias indo por outro caminho pegar o trem, em outra estação, próximo de onde eu morava. Nunca mais vi esse homem que eu apelidei de Capuz Negro. Ainda me sentia observada. Ouvia as estáticas em minha cabeça, sentia alguém no meu quarto quando eu ia dormir. Eu via vultos, eu via o operador em forma de sombra pela casa e também atrás do meu irmão. Eu o ouvia me chamando pela minha janela à noite. Eu tive febre algumas vezes e calafrios, como se eu estivesse ficando doente. Foram os piores dias da minha vida. Eu não parei de investigar. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui e informar que muitas das coisas que eu achei investigando eram pura fantasia. Como níveis de perigo, dias em que ele costuma sequestrar aqueles que investigam, como ele escolhe aqueles que parecem interessantes, nada disso é real. Bom, eu estava tão focada na investigação que fiz até mesmo um quadro, igual aqueles de detetive, assim como dito antes, só que com as aparições do operador e do Capuz Negro. Além de um outro rapaz de capuz branco, que também estava junto com o de capuz negro naquele dia que eu o vi no viaduto. Tinha outro? Ela tá falando aqui, segue em anexo para você ver e os assombrados se assim você quiser. Eu prefiro não mostrar aqui. Bom, lembro que na noite em que fiz esse quadro, eu o vi na minha janela por alguns segundos. E um detalhe, eu moro em apartamento, no 2º andar. Ou seja, o bicho é alto mesmo, porque dava para ver da janela do 2º andar. Após voltar para o meu horário comum de trabalho, eu lembro que um dia, quando eu estava indo trabalhar, era por volta das 8h45 da manhã, parei no semáforo e esperei o sinal fechar. Foi quando eu senti novamente aquela sensação estranha e vi o tempo passar devagar. Perto do meu trabalho tem tipo uma praça com árvores e tal. E foi nesse dia que eu o vi novamente nessa praça, parado, me olhando. Eu não sei explicar, mas é como se eu não conseguisse desviar os meus olhos dele. Como quando alguém está em uma paralisia do sono e não consegue se mexer. Segundos depois, ele sumiu. E eu digo segundos porque no nosso tempo atual realmente são segundos. Mas quando se está dentro dessa atmosfera que o tempo parece passar mais devagar, assim, parecem horas. Eu novamente parei de investigar. Fiquei o final do ano todo sem nem mesmo pensar nele. Tudo parecia normal.
mas eu me sentia uma viciada. Jéssica, sendo uma boa má influência, me deu novas informações, mesmo eu dizendo que não queria. Por insistência dela, eu acabei retornando a investigar em 2022. E tudo voltou novamente, só que mais lento. Poucos pesadelos, eu não via mais as sombras, mas eu me sentia observada. Eu sei, parece confuso. As minhas memórias daquele tempo estão meio confusas ainda. Bom, continuei investigando com ela, criando novas teorias, até que conversando com alguns investigadores do Wattpad, eu consegui o Instagram de um seguidor fiel do operador e mais alguns outros. Só que esse era ainda mais obcecado do que eu. Conversamos e a cada nova conversa eu descobria um pouco mais. Ela, inclusive, mandou o anexo das conversas que eles tiveram, que estão todas em inglês, tá? Mas eu também não vou mostrar aqui. Bom, eu vi as conversas e tal. Eu voltei a passar pelo caminho do viaduto, pois na minha cabeça eu já estava fora do radar do operador. Mas que ingenuidade a minha. Eu me lembro que era noite, eu estava voltando e estava deserto o viaduto. Passei por um carro estacionado com os vidros fumê todo fechado. Quando eu entrei na frente dele para passar para a calçada, o carro ligou os faróis e os piscou. Logo depois acelerou parado, sabe? Eu lembro que no dia eu gelei e ele continuou acelerando parado, sabe? Tipo ameaçando sair. Nesse momento eu corri para a calçada onde tinha outros carros estacionados e segui caminho o mais rápido possível para sair dali. Ouvi o carro cantar pneu e sair acelerado, muito rápido. Nesse dia eu chorei no banheiro, achando que seria sequestrada ou sei lá. Isso aconteceu 2 vezes, sendo essa a segunda e a pior. Após isso, próximo do fim do ano, eu parei de vez de investigar. As coisas estavam ficando piores. Eu sentia alguém na minha janela querendo abri-la toda a madrugada. Eu acordava com hematomas nas minhas pernas, nos meus braços. Acordava muito cansada, como se eu tivesse corrido uma maratona. Conforme eu parei, as estáticas ainda continuavam, aquele barulho. Eu sonhava com ele e ele ordenava que eu continuasse a investigar, mas eu não quis. Até que aos poucos os sonhos foram parando, a estática também e as sombras sumiram. Foi difícil e eu não desejo isso a ninguém. Fica aqui um alerta. Deixe os monstros na internet. Não busque por eles. Eu não estou dizendo que o mesmo que aconteceu comigo vai acontecer com você, mas é melhor evitar, né? Se eu soubesse o que ia acontecer comigo, eu nunca teria continuado. Eu nunca descobri quem eram os encapuzados, tampouco porque o operador estava brincando tanto comigo desse jeito, como se eu fosse um ratinho de laboratório. Eu não pretendo buscar sobre ele nunca mais. Excluí o meu perfil no Wattpad e no Instagram. Arquivei tudo o que eu sei sobre ele em um lugar seguro e longe de mim. E hoje busco apenas me divertir com lendas na internet e só. Obrigada a todos por ouvirem o meu relato. Foi difícil escrevê-lo, difícil ter que relembrar o que eu passei, mas espero que a minha experiência sirva de alerta para quem está investigando ou está curioso com o Slenderman. Sim, ele é real. Eu o vi e garanto, não é bonitinho como nas fanarts. Segue em anexo algumas das minhas teorias, as que eu mais gosto, caso vocês queiram saber. Teoria 7721. Aparições do nada, pesadelos. Tudo isso é fruto dele para lhe deixar vulnerável. O que ela quer dizer aqui seria que quando você vê uma aparição do nada, quando você tem pesadelos, ele que está colocando isso na sua mente, é isso, tudo isso é fruto dele. É ele que põe na sua mente para te deixar vulnerável. Alguém com desorientação mental ou paranoia é igual uma caça que levou um tiro na perna. Fica vulnerável e com medo e é mais fácil de ser abatida. Teoria 2.
quanto mais forte a sua mente for, piores serão os pesadelos e as paranoias, a fim de te deixar mais fácil de ser pega. Teoria 3. Digamos que você seja alguém importante para ele. Se parar de investigar, o elo de vocês ficará mais fraco. Caso retorne a investigar, a influência dele retorna também. E fim do relato. E aí, alguém já teve uma experiência desse tipo, assim, investigando o Slenderman? Eu nem sabia que se você investigasse ele ia atrás. Gente, eu tô, assim... Porque sempre vi o Slenderman como uma lenda, uma creepypasta, uns negócios assim, né? Uma lenda da internet e tal. Tanto que a minha teoria é de que ele foi criado, porém, de tantas pessoas pensarem nele, muitas pessoas acreditando realmente que é real e tal, e isso acaba criando o que? Uma forma de pensamento, uma tupa, ou algo assim, né? Assim como o do Papai Noel, ou algum personagem aí que pode ser visto. Você pode ver... é como se ele criasse vida, entendeu? Quando muitas pessoas pensam... nesse ser, acaba criando realmente no mundo astral, vamos dizer assim. Agora, eu não sei, mas né, eu não duvido de nada. Tem outros relatos de aparições, sim, de homem alto, sem rosto, sei lá, até de rapto de crianças também tem, se não me engano, tem um relato aqui de que o menininho falava que estava vendo um homem alto, não sei o que lá, tal, e de repente ele foi deixado em cima de um monte de feno, não sei, só que era muito no alto e não teria explicação, entendeu? Para ter deixado a criança tão assim lá em cima, e era uma criança que não subiria naquilo, se subisse aquilo lá ia cair, sabe? Não tinha como. Então, o menininho falava que via um homem alto e de repente só um homem super alto poderia ter deixado ele naquele lugar. É um relato que tem aqui, se não me engano, não vou lembrar o nome agora. Mas se você já teve alguma experiência desse tipo, né, com o possível Slenderman, conta aí pra gente. E vamos para o próximo relato, que é este daqui. O que é essa sombra feminina que me segue? Uma sombra feminina? Deixa eu só olhar aqui, beleza. Sombra feminina, vamos ver. Boa noite, assombrados lindos e Ana querida. Finalmente criei coragem e resolvi contar o meu primeiro relato. E resolvi mandar o mais curto de todos. Pode ler tranquila, os nomes já estão trocados. Peço desculpas por qualquer erro ortográfico, pois eu não sou a melhor conhecedora da língua portuguesa. Quero deixar bem claro também que enquanto escrevo esse relato e relembro tudo, eu fico toda arrepiada. Pois apesar de serem flashes de lembranças, são coisas que ficaram marcadas na lembrança, né? Hoje eu tenho 26 anos, é uma moça que nos conta, tá? Mas desde que eu sou criança até a adolescência, eu vi um tipo de entidade me acompanhando. Desde bebê, eu me lembro de uma bebê escura do meu tamanho e eu não entendia aquilo. Depois de alguns anos, quando eu devia ter lá pelos meus 6 anos, notei uma garota dentro da minha casa que aparentava ter a minha exata altura. Só que ela possuía cabelos lisos e corte Chanel, e eu sempre tive cabelos compridos e cacheados. Porém, o estranho é que essa garota era totalmente uma sombra preta. Sabe quando você vê tudo negro, mas consegue ver como se fosse uma imagem granulada? Era uma figura escura, mas granulada, e eu só conseguia ver o seu contorno, como o corte do cabelo, o vestido que ia até acima dos joelhos e os seus pés de sapatos de bico redondo. Ao notar essa garota, fiquei com medo, mas ignorei isso. Eu estava com medo de estar inventando aquilo da minha cabeça, por ser sempre medrosa, apesar da minha sensibilidade que sempre pedi para Deus bloquear. Bom, o ocorrido passou e conforme fui crescendo, eu via essa mesma garota me acompanhando no crescimento. Mesmo cabelo, mesma roupa, porém sempre crescendo conforme a minha altura. Até que cheguei nos meus 11 anos. Era de manhã e eu acordei com vontade de ir no banheiro.
Para vocês entenderem, para chegar ao banheiro, eu saio do meu quarto, atravesso a sala, a cozinha e aí tem um segundo quarto, que era o quarto da bagunça, que ligava à porta do banheiro. Sim, a nossa casa era no estilo corredor. Você passa um cômodo para acessar o outro. Estava atravessando a cozinha e chegando na porta do quarto da bagunça, e nele tinha uma cadeira, estilo essas de escritório, vermelha, que rodava. O quarto estava escuro porque a janela de madeira dele estava fechada, porém, como essa cadeira já ficava ao lado da porta do banheiro e ele estava super iluminado porque o sol já batia nele, refletia pelos azulejos, eu consegui ver nitidamente aquela mesma sombra granulada sentada na cadeira. Ela estava sentada na cadeira virada na direção da porta que eu estava e, consequentemente, de costas para a porta do banheiro. Eu gelei na mesma hora e pensei, minha Nossa Senhora, logo quando eu tô tão apertada, porque eu não teria como segurar mais. Eu teria que criar coragem e atravessar aquele quarto para ir no banheiro. Pois nessa mesma hora que eu pensei em tomar a iniciativa, a bendita não me inventa de levantar da cadeira? Ah, filho, mas faz ali mesmo, xixi em pé ali mesmo. Ai, meu Deus. Pois eu já estava quase fazendo xixi na roupa e pensei, ai, filho, agora ou vai ou racha. Tomei coragem e fui, rezando pro meu anjinho da guarda e tudo. Na hora que eu passei do lado da dita cuja, ela virou a cabeça na minha direção. Sabe aquelas cenas de filme de terror que a criatura te acompanha com a cabeça, assim? Pois é, eu não sei nem como eu não fiz xixi naquela hora. Segui me apertando toda para chegar no vaso, que dava visão completa do quarto e da cadeira. E a sombra já não estava mais lá. Pensei comigo, a reza deu certo pelo menos. Bom, já depois de grande, com os meus 15 anos, resolvi contar essas visões para minha mãe e para minha mãe e para minha irmã Fernanda, acho que é isso. Pois elas, assim como eu, sempre foram sensitivas. E ao terminar de contar esses ocorridos, as duas me disseram que também já viram essa mesma menina me acompanhando e crescendo junto comigo. Aquilo me deixou mais assustada ainda, porque aí eu tive a certeza de que nunca foi a minha imaginação. Aquilo realmente aconteceu e aquilo era real. Depois desse ocorrido do banheiro, não me recordo mais de ter visto essa sombra tão nítida. Porém, eu sempre me sinto vigiada e acompanhada por essa entidade feminina. Eu sou batizada na Igreja Católica, confio em Deus. Porém, eu também sou muito aberta à Umbanda, ao Espiritismo, etc. Nossa família tem uma cigana de confiança com quem sempre nos consultamos quando precisamos de um norte. E ela, a cada visita que faço, me fala que eu tenho uma pombagira muito forte, que é a Maria Padilha das Sete Saias. E aí eu fico pensando, será que é isso que me acompanha a minha vida toda? E conforme eu fui pedindo para bloquear as minhas visões, foram ficando mais fracas, e hoje apenas sinto isso e não vejo mais? E aí, Ana e assombrados, o que vocês acham que pode ser essa sombra que sempre me acompanhou e sempre crescia de tamanho comigo, mas sem nunca mudar a aparência, apenas o tamanho? Esse foi o meu relato. Muito obrigada, Ana, por ler o meu primeiro relato. Fico muito feliz de ouvir ele por sua linda voz e aguardo ansiosa para saber a opinião de todos vocês. Um grande abraço a todos os assombrados e a sua abençoada família, Ana. Atenciosamente, a famosa fulana. Um beijo para você, obrigada. Então, mas uma pombagira iria te acompanhar dessa forma, como se fosse uma criança, desde o iniciozinho ali, crescendo junto e se mostrando apenas como uma sombra? Será que se mostrava apenas como uma sombra porque já sabia que você teria medo? Ou o medo seria menor, talvez, se aquilo tivesse um rosto amigável, uma menina? Não sei. Se alguém que entende mais aí das entidades, das pombagiras, sabe
se pode uma pombagira se mostrar desse jeito ou é outra coisa. Às vezes a sua protetora que te acompanha é lá Maria Padilha das Sete Saias, né? Mas isso que você via é uma outra coisa. Alguma outra coisa te acompanhando. Não sei se alguém de uma vida passada, não sei se alguma outra entidade, eu não sei, mas não é incomum. Relatos quer dizer, eu já vi relatos aqui também desse lance de ver uma assombração, um espírito, uma entidade, não sei, que cresce junto com você. Agora eu não sei bem por que, o motivo ou o que é isso, né? Se alguém souber, dê aí sua opinião, sempre com respeito, por favor. Próximo relato. Quem é aquele homem? Vamos ver quem é, ou não saberemos nunca. Olá, Ana e assombrados, vocês podem me chamar de fulana. O relato que irei lhes contar é apenas um de muitos que me ocorreram. Todos os nomes que aparecerem estarão trocados. Tudo aconteceu durante uma das muitas viagens astrais que eu tive. Bem, eu acreditava que era uma viagem astral, mas às vezes me ocorrem dúvidas sobre isso, se realmente foi uma viagem astral ou o quê. As minhas viagens astrais sempre acontecem quando eu não quero. Infelizmente, eu não tenho controle algum sobre elas. Nesse dia, apenas eu ter tido uma viagem astral sem eu querer, foi como se... Nesse dia, apenas eu ter tido uma viagem astral? Ou apesar? Acho que é neste dia, apesar de eu ter tido uma viagem astral sem eu querer, foi como sempre acontece. Não sei. O resto que me aconteceu durante essa viagem astral me foi estranho. E essas coisas estranhas são algo que nunca havia me ocorrido nas viagens astrais anteriores. Nessa viagem, eu me vi em um quarto completamente estranho. Aquele quarto era bem grande e bem mobiliado, assim como naquelas casas antigas. Eu estava deitada ao lado de um homem. Ele estava deitado de costas para mim. O rosto desse homem é algo que eu não consigo me lembrar. Estranhamente, eu sentia uma dor e um sofrimento imenso. Eu sentia lágrimas rolarem pelo meu rosto. Enquanto eu chorava, fazia alguns pequenos sons. Meus olhos iam para todas as direções. Me parecia que eu estava procurando uma forma de fugir. Eu tentei me levantar, mas eu não conseguia. Até que aquele homem que estava ao meu lado se levantou e se virou abruptamente para mim e gritou: "Cale-se!" Eu me assustei com a atitude dele. Ele me deu medo. E por isso eu tentei parar de chorar. Mas mesmo assim continuei chorando. Até que ele me agarrou pelos ombros e os apertou fortemente e me chamou pelo nome de... Acho que pelo nome dela, né? Pelo nome de fulana. Eu pedi desculpas para aquele homem. Eu não queria me desculpar, mas isso ocorreu sem que eu me controlasse. Ana, a voz daquele homem me dava arrepios e uma sensação horrível. Eu me sentei naquela cama, mas eu não fiz aquele movimento por vontade própria. Eu disse a ele, novamente como se não fosse eu que estivesse no controle do meu corpo, mas eu disse assim: "Eu sinto muitíssimo." Eu não sabia o motivo de estar pedindo desculpas a ele ou o motivo de estar naquele lugar. Eu tentei voltar ao meu corpo, mas eu não conseguia. Eu queria acordar. Eu queria estar novamente no meu quarto. Era o que eu queria. Então você tinha consciência disso. Que você estava numa viagem astral, num sonho, que você queria voltar. O que estava claro era que eu não estava no controle do meu próprio corpo. De repente, aquele homem me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: "Você quer voltar para aquele lugar, mas eu não permitirei. Você me fez uma promessa e deve cumpri-la. Você prometeu a mim ser minha para todas as vidas. Queira ou não, você a cumprirá. Eu espero por você há tempos. Eu finalmente posso tê-la comigo. Você sempre será minha fulana." Parecia que aquele homem me conhecia há anos, assim como
eu parecia conhecê-lo. Ele também parecia saber o que eu estava pensando, e isso me assustava cada vez mais. A maneira que ele me olhava me dava frio na barriga. De repente, ele começou a me acariciar. E cada vez mais um sentimento horrível me preenchia, e eu só sabia chorar e chorar. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Quando ele se aproximou de mim como se fosse me beijar, eu fechei os meus olhos bem apertados, até que ouvi uma voz feminina me chamando e me dizendo: Fulana, abra os seus olhos. Quando eu os abri, eu estava no meu quarto, finalmente. E estava muito aliviada, mas aquele sentimento horrível ainda estava comigo. Após me acalmar um pouco e me livrar daquele sentimento, eu resolvi ir para a sala e fiquei lá até de manhã. Após isso, Ana, eu comecei a ver esse homem em todo lugar. Ele parece me perseguir e eu não sei o motivo. Ele me assusta muito. Eu nem consigo dormir direito por causa do medo que eu sinto de encontrar com ele. E sempre que eu o vejo, ele me diz que eu sou dele. Mas você vê onde? Nos sonhos? Ou assim, no dia a dia? Tá vendo acordada ou quando sonha? Bom, esse foi meu relato. Gostaria de ter explicações sobre isso, mas eu não as tenho. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Peço desculpas por qualquer erro que ele conter. Agora é só para mim. Um beijo para você, obrigada. Isso me lembrou muito aqueles relatos lá daqueles homens, ou aquele homem, sei lá, que mantém as meninas tipo num cativeiro no astral, não é? Ou esse tipo de promessa que é feito, é alguém que vem de outra vida e fica aprisionando as moças, sei lá, não é? Mas me pareceu muito aqueles relatos lá. Será que é o mesmo cara que tá procurando lá a moça? Será que é outro? Será que isso é recorrente no astral? Sei lá, de outra vida? Sei lá, querer vir pegar a pessoa no astral, a força, não sei, gente. Deixem aí suas explicações. Ou se alguém já teve uma experiência parecida, você sabe o que pode ser, comenta aí, fala aí, deixa seu comentário, sempre com respeito, ok? Cadê? Bora lá pro próximo relato. Queriam me expulsar daquele lugar? Vamos ver do que se trata também. Oi, Aninha e assombrados, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Esse relato não é meu, e sim de um tio, que foi missionário nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Não tem nomes, pode ler tranquila. Tá, então agora quem conta é o tio dela. Eu e alguns irmãos da minha igreja fomos evangelizar. Iríamos tirar alguns dias para evangelizar, porque lá o transporte é só de barco e somente de dia para ter maior segurança. Terminamos o evangelismo em uma vila e um irmão daquela vila nos chamou para jantar e passar a noite na casa dele. A casa dele era literalmente em cima de um rio. Só conseguimos chegar de barco, mas era próximo à vila. Nós jantamos e fomos deitar cedo para aproveitar o outro dia para ir para outra vila. Eu e os irmãos nos deitamos por volta das 9 da noite, em redes, na varanda da casa. Conversamos um pouco, como seria o próximo dia, e dormimos. Eu acho que não fazia nem 15 minutos que eu tinha pego no sono e senti alguém puxando o punhal da rede. Punhal? O punho da rede, acho que é isso. E levei um susto. Pensei que era a criança da casa que queria brincar. Olhei em volta e só via água mexendo, como se algum peixe tivesse pulado de volta na água. Dei de ombros e voltei a dormir. Logo que peguei no sono novamente, aquela puxada no punho da rede. Chamei os outros irmãos e eles estavam dormindo. E aí eu já comecei a repreender aquilo. E comecei a sentir como se algo passasse por baixo da minha rede. E quando fui ver, não tinha nada. Orei e pedi para Deus me mostrar o que estava me atormentando, para repreender aquilo. Eu fiquei parado na rede, fingi que estava dormindo e ouvi algo saindo da água. E era uma mulher. Sim, uma mulher nua saindo da água. E ela veio em direção à minha rede e falou:
saia daqui. A moça falando que o meu tio conta que em nenhum momento sentiu medo, porque sabia que Deus estava com ele. Bom, ela disse, saia daqui. E ele repreendeu aquilo em nome de Jesus e aquilo voltou para a água. No outro dia, contou aos irmãos o que tinha acontecido e nenhum deles disse que escutou ele chamar, mas seguiram viagem para evangelizar em outras vilas ribeirinhas. Aninha, o meu tio fala que os anos que ele passou evangelizando ali foram anos de tormento, pois lá existem muitas pessoas que adoram demônios e fazem trabalhos de baixa vibração. Ele conta que já aconteceu de tentarem sufocá-lo durante a noite e não era ninguém. No final, ele e a esposa voltaram para sua cidade natal e ele não pensa mais em voltar para as comunidades ribeirinhas. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e deixem nos comentários o que vocês acham. O que é aquela mulher? Sempre com respeito, por favor. Isso aí, se for comentar, que seja com respeito. Alguma entidade das águas, algum espírito das águas ali que... Não sei. Que não queria o que ele estava fazendo por lá, não é? Mas olha que interessante, né? Imagina, você vê assim, era tipo, sei lá, eu já fico imaginando de todas essas lendas, essas coisas que são vistas na mata, nos rios, né? Eu falo o espiritual, aí eles habitam as matas, os rios, tem coisa aí. E vamos lá para o próximo, e acredito que último relato. Aqui. Próximo e último relato desta noite, pessoal. Relato sobre Sete Além. Sei lá, vamos... Não. O título é outro. Tá aqui. Peraí. Olá, Ana, eu sou fulana, sou do interior de São Paulo e essa história aconteceu comigo. O título é Velório em Sete Além ou Um Sonho em Sete Além? Vamos ver. Bom, eu era uma criança que já andava, mas ainda gostava muito de ficar no colo da minha mãe, pois eu tinha medo. E eu tinha medo e a percepção de tudo. Como assim? Eu sou uma dessas pessoas que tem a memória muito boa e muito detalhada. Mesmo que tenha sido só um sonho, eu me lembro muito bem de como foi. Mas como assim? Você não sabe se foi sonho ou não? Porque era muito criança quando aconteceu? Bom, como a minha mãe sempre me carregava para todos os lados, eu me lembro de conversas entre ela e outros adultos, que aconteceria... eu lembro de conversas entre ela e outros adultos que aconteceria um velório de um bebê em um tal de São Roque. Ou cidade, ou alguma igreja do santo, eu não sei, porque essa é a chave do acontecido. Pois bem, só sei que chegamos até o local e realmente era uma igreja. Me lembro da parte de fora, que parecia bem escura e sombria, e ao entrar nessa igreja, me deparei com o velório do tal bebê. E as pessoas desse velório não choravam. Pareciam até incomodadas com alguma coisa e eram absurdamente estranhas. E todas essas pessoas seguravam um papel nas mãos e ficaram de olhos fixos em mim e na minha mãe. Como eu já tinha dito que eu ficava no colo da minha mãe sempre, eu olhei em volta e minha mãe foi se aproximando do caixão. Quando ela se aproximou, eu vi um bebê todo sujinho e parecia estar dormindo. A minha mãe disse que ele estava dormindo, porque a gente não costuma falar para crianças sobre o que é a morte, né? Ainda mais de outra criança. Enfim, em um lapso de tempo, com a minha impaciência de criança, Um lapso de tempo? Em um lapso de tempo? Enfim, com a minha impaciência de criança, eu pendi para frente nos braços da minha mãe e coloquei uma das mãos na cabeça do bebê morto e senti a sua pele fria e me apavorei. E eu comecei a chorar e minha mãe, vendo que os pais do bebê nos olhavam fixamente como se não quisessem a gente ali, ela me pegou e foi embora do velório.
onde tudo era num tom sombrio, um tom de sépia, em sépia, sabe? Meio amarelado, assim, o tempo, tudo. Eu só me lembro que anos se passaram e eu não sei se eu sonhei tudo isso ou se tudo isso foi real. Até um dia perguntar para minha mãe sobre isso, é isso que eu ia te falar, você nunca perguntou para sua mãe? Até um dia eu perguntar para minha mãe e ela me dizer que não me levou em velório quando eu era criança, mas que somente ela e o meu pai foram em um velório de um bebê numa capela de São Roque. Ou seja, eu acredito que eu, em sonho, tenha ido para esse velório, só que num outro universo. Talvez Sete Além, que eu ouvi falar anos depois, quando no Facebook estava lá a ascensão de algumas histórias da época do Orkut, que migraram para lá, enfim. Bom, esse foi o meu relato, mas eu tenho mais um que em breve contarei. Um beijo para você, obrigada. Então, peraí, realmente houve... Será que você não sonhou com isso porque você realmente ouviu que haveria um velório de um bebê São Roque, né? Mas você não foi. Porém, você sonhou que foi, teve tudo isso. Só que o que ela relata aqui bate muito com os lances de outra dimensão, que é a cor do ambiente e tal, as pessoas estranhas olhando. Tinha realmente um bebê ali, mas como nas duas dimensões? Mas em uma você também estava no colo da sua mãe estava com você, você estava em outra dimensão, universo paralelo. Ou será que foi um sonho mesmo de criança que talvez já tenha ficado impressionada só com o comentário de que ia ter um velório de um bebê? E aí isso a sua cabeça guardou e criou isso. Ou te levou... É que ela era muito pequena, ela fala. Ela já sabia andar, mas ficava muito no colo. Então, provavelmente, 1 ano de idade, por aí. Muito pequena, né? Mas e aí, o que vocês acham? Será que ela realmente acabou indo para esse velório no astral, numa outra dimensão? Foi só uma imaginação, um sonho de criança que talvez tenha ficado um pouco impressionada com essa informação? E esse pessoal todo aí olhando esquisito, eles carregavam, tinham um papel nas mãos, mas olhavam assim. O bebê tava sujinho, o que não é comum, né? Ninguém vai deixar uma pessoa sendo velada suja. Mas realmente houve aí o velório, capela de São Roque e tal, de um bebê, mas a mãe foi só com o pai. Sabe aquelas coisas que a gente... efeito Mandela, não, falsa memória, né? Que a gente já viu aqui situações assim, que a pessoa fala, cara, eu vivi aquilo. Só que aí você pergunta pra pessoa que viveu aquilo junto com você na sua memória, e a pessoa fala, não, nunca aconteceu isso aí. Aconteceu algo parecido, outra coisa, ou nunca aconteceu. E você fala, mas eu tô louca. Mas tem essas falsas memórias, ou são experiências vividas numa dimensão paralela, eu acredito, né? Tem vários relatos aqui. Se já aconteceu com você, deixa aí, comenta aí, deixa nos comentários ou manda o seu relato também, ok? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!